Ohayou Podcast. Yo, Minasan! Tá começando mais um Ohayou Podcast. Eu sou o DJ Santiago, DJ e apresentador de eventos de anime. E hoje estamos aqui com... Olá, amiguinhos. Eu sou o Jean Carlos e hoje eu estou aqui no Ohayou Podcast para falar sobre joguinhos da infância. Olá, galera. Eu sou a Julie Mol. Vocês me conhecem um pouquinho da parte de cosplay e tudo mais, mas hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de jogos da infância, entregar um pouco da minha idade, porque é isso, né? A gente acaba entregando a nossa idade quando a gente fala de jogos nostálgicos. E aí, gente, aqui quem tá falando é a Soraya, mas podem me chamar de Sossô, um apelido novo que eu ganhei pelo podcast, e que eu adorei esse apelido, então agora eu vou ser chamada de Sossô. Hoje nós falaremos daqueles jogos que a gente jogava na nossa infância, seja pelo computador, seja nas lan houses. Vamos recordar um pouquinho da nossa infância, que tal? É isso aí, a gente começa o nosso Ohayou Podcast logo após o break. Já começando aí o tema do nosso programa, que é sobre jogos que marcaram a nossa infância. Cada um vai selecionar 3 joguinhos aí para poder falar pra gente, né? Pode ser de qualquer geração, de qualquer console. Tendo marcado você tendo jogado bastante, vale a menção. Então, vamos começar aí pelo Gian. Fala o seu primeiro jogo aí que marcou você quando você era mais jovem. Então, eu preferi escolher o Mega Drive, já que foi o primeiro console que eu tive. Eu nasci e tinha um Mega Drive. Eu não lembro. Eu sei que tinha um Mega Drive. Eu não lembro quando apareceu, mas eu sei que tinha um Mega Drive lá em casa. Então, o jogo que eu escolhi foi Pocahontas. Eu joguei muito no Mega Drive. Quando eu escuto a trilha sonora, dá vontade de, caraca, eu volto no tempo, entrega a minha idade e dá vontade de chorar ao mesmo tempo. E até hoje, quando você vai olhar o gráfico dele, ele é muito bonitinho, tanto em movimentação quanto o gráfico. E é jogável até hoje. E ele é muito difícil, inclusive. Se você botar pra jogar, assim, ele não tem um tutorial, não tem... É muito difícil pra você desvendar os quebra-cabeças, né? E eu acho isso muito bacana, que você fica intercalando o jogo com a Pocahontas e com o Guaxinim. Os dois vão desvendando os quebra-cabeça, entendeu? Pra chegar até certo lugar. Porque, se eu não me engano, você tem 3 dias pra salvar o namorado da Pocahontas. Tem que chegar lá a tempo e impedir que o pai dela mate o cara. Certas habilidades que a Pocahontas pega, ela pega dos animais, né? Você vai salvando os animais, ela vai pegando as habilidades e usando conforme tu vai passando o jogo, né? Pô, deixa eu fazer a pergunta pro Jean. Eu tive só o Super Mega Drive 3, né? Esse é do Mega Drive 1, do 2 ou do 3 mesmo? Porque eu não lembro de ter jogado o jogo da Pocahontas, não. Então, eu acho que é do Super Mega Drive 3. Esse povo rico, entendeu? O meu Mega Drive era o Mega Drive 3 normal. O Super tinha, sei lá quantos jogos na memória. Tinha uns 50 jogos na memória. Ah, só então tinha 10. Eu acho que o meu Mega Drive era o normal. Eu não, eu lembro que tinha um Mega Drive. É porque eu era muito novinho, entendeu? Eu tive... No meu Super Mega Drive 3, ele não vinha na memória, ele vinha com uma fita que tinha os 10 melhores jogos. Tinha o Sonic, o Golden Axe. Então, eu tinha um Mega Drive. Não vinha na memória, mas tinha esses jogos jogo também. Na memória, não. Tinha uma fita eu lembro que tinha uma fita que tinha 6 jogos e tal. Tinha um Sonic, tinha um Street of Rage, o Tetris, né? Tipo Tetris. Acho que era Tetris, tinha um jogo lá de moto, que não lembro o nome. Era Columns, era um Tetris de cores. Columns, Era a mesma fita que a minha, só que a minha eram 10. Aí Nossa. Era tipo assim, era Super Hang-On, que era o de moto. Aí vinha Golden Axe, aí tinha o Columns, aí tinha o Sonic 1, Sonic the Hedgehog. Aí tinha Super Monaco GP, tinha Flick, que era um do pintinho azul, que ficava pulando, catando os pontinhos. Muito bom. Tinha California Games, não sei se você lembra desse California Games, que tinha o do futebol, tinha o do patins. O de surf, que era maneiro. O de surf. E tinha Streets of Rage, The Revenge of Shinobi, que era também. Nossa, Shinobi. E tinha um outro que eu não me recordo qual era, mas eu sei que eu lembro que eram 10, bem lembrado, assim, na sequência.
Já aproveita e você já puxa o teu, Julie. Cita aí o primeiro jogo que marcou você. Então, o primeiro jogo que marcou a minha infância foi um jogo que eu achava muito difícil, que eu jogava junto com meus primos, mas assim, foi um jogo que eu achava bem legal, porque você não tinha luta, você passava dos carinha jogando Junkin Po. Alguém chuta? Eu joguei isso, não me lembro o nome. Alex Kidd, mano. Alex Master Kidd. System. Vamos voltar no tempo. O nego tá falando de Mega Drive, eu vou lá e jogo um Master System, então. Cara, Master System foi um videogame, era um console que o meu pai tinha e ele deu para um primo meu. Eu fiquei bem bolada na época. Mas enfim, eu era muito novinha. E aí eu jogava muito quando eu ia pra casa deles, né? A gente ficava jogando, tipo, quem morria passava o controle. Só que era um jogo bem dificinho, não era um jogo fácil de jogar, não. E todo mundo criança. Acho que eu não lembro de ter virado esse jogo, não, mas era por causa disso. Que eu era muito novinha e todo mundo ficava lá se matando pra jogar. O que eu jogava era Alex Kidd, não era o Miracle Island, era outro, esse que a gente estava jogando, que era do Joaquim Pô. Aí durante a fase você tinha vários itens que você ia pegando. Tinha bicicletinha, tinha era tipo uma cabine que ele pedalava e voava assim, né? Uhum. Era tipo um monocóptero. Ficava nas nuvenzinhas, aí ele ficava tipo, passando de lá pra cá e tinha que ir voando. Isso. Esse jogo era maneiro porque era difícil, cara. Ele era muito difícil, isso que eu tô falando. Toda hora alguém morria, a gente não conseguia passar de fase no jogo, era muito bom. Você falou o lance de passar o controle. Um dia eu tava jogando na casa de um colega meu e eu fui jogar com o irmão dele, aí ele tava falando, pô, mas esse jogo aqui não pega, é single player, não pega pra mais de um jogador. Eu falei, ué, quem morrer passa o controle. Aí ele, como assim? Tipo, Nossa. ele não sabia, ele nunca tinha jogado dessa forma. Aí eu falei, cara, as crianças, entendeu? A geração Nutella de hoje em dia. Meu Deus. A gente costuma falar, né, que a galera de hoje em dia tem vida boa, porque tem save toda hora, você morre, você começa logo do ladinho. A gente, pra zerar um jogo, se a gente morresse lá no final, era game over mesmo, volta lá no começo e te vira, malandra. Só tem a série Souls que dá um diferencial, né? A série Souls que salve em qualquer lugar, mas dá aquela dificuldade, um desafio, né? Mas assim, mas era aquele negócio, tipo, a luz caiu, sua mãe ficou puta e desligou o videogame no meio do caminho, tu perde tudo. Tu perdeu tudo. Você volta do começo, você não volta do último save, nem da onde você tava exatamente. Você tem que voltar do zero. Era difícil aquela época. Só quem viveu sabe. Não existia tava dando a hora de ir pra escola, tua mãe, vamos pra escola. Eu falei, pô, espera, vou salvar. Espero o save aparecer. Comigo não acontecia muito isso porque eu estudava de manhã, então eu só podia jogar videogame quando eu chegava da escola. Ah, sim, eu estudava tarde. Mas o complicado era quando eu queria ficar jogando até mais tarde e minha mãe não deixava, porque só tinha televisão no quarto dela e eu tinha que jogar. Aqui em casa a gente nunca teve televisão na sala. É uma cultura meio louca que veio da minha avó. Minha avó não gosta de televisão na sala e a minha mãe passou a simplesmente não curtir televisão na sala também. Então as televisões que a gente tem são dentro dos quartos. Cada um tem uma televisão. Só que na época eu não tinha televisão no meu quarto. Então a televisão que tinha era no quarto da minha mãe. Eu tinha que jogar no quarto dela. Chegava um horário, ela falava, quero ver minha novela, quero ver meu jornal, sai daí, vaza. Desliga agora! 1, 2, 3! E aí eu ficava tipo, mas eu quero jogar. Então eu já ia falar que você teve sorte, mas não, né? A televisão não ficava no teu quarto. Não ficava. Aqui em casa, não sei porquê, mas meus pais sempre... uma televisão só pra todo mundo dividir na sala. Eita! Então imagina lugar, né? Mas pelo menos era na sala. O problema sou eu, que a minha televisão ficava no quarto da minha mãe e do meu pai. E aí? Tá pior. Tava comparando tua mãe e teu pai lá, ó. Tua mãe, eu quero assistir a novela, filha. E você querendo jogar Alex Kidd.
E eu querendo jogar. Na verdade, aqui em casa eu jogava no Mega Drive. Eu jogava Alex Kidd sim. quando eu tava na casa dos meus primos, porque eu não tinha o Master System. Meu pai deu o Master System pros meus primos. E eu fiquei com o Mega Drive. Ah, tudo bem, meu console era mais novo, os jogos eram melhores. Mas o meu Alex Kidd, ele era no Mega mesmo. Não era nem no Master, não. Eu não tive Master System. O meu era no Master System. Fala você, Sossô, seu joguinho. Ah, vou começar. Em terceiro lugar, meu foi o do Rei Leão. Super Nintendo? Ou do Mega? Do Mega. Pra mim foi o Rei Leão do Mega. Ficar pulando os bichinhos. As girafas. A Era fase bem das difícil girafas. esse Meu jogo, Deus. cara. Aquilo era muito difícil, mano. Era bem difícil esse jogo. Esse jogo não era pra crescer lá, cara. A fase das girafas, na minha opinião, era a pior fase. Pular de girafa em girafa. Nossa. E se você pulasse no lugar errado, você ainda se ferrava. Tinha que pular no tempo certo, no momento certo, na altura certa. Era complicado. Imagina você criança fazendo um negócio desse. E contra as hienas? Contra aquelas hienas, as lutas, mamma mia, pra você acertar aquela garra na hora certa. Ai, que raiva. O meu primeiro jogo que eu quero citar, né, eu ia puxar um jogo do Atari, porque o meu primeiro videogame foi um Atari, que meu tio me deu. Olha lá o eu velho, sou olha lá velho. o velho. Revelando a minha idade agora, né? Mas- Entrega, Santiago, vai. Como a maioria da galera não vai conhecer, né, o Atari, eu vou pular uma geração pra cima. Eu vou pular pro Nintendinho, né? Era o Super Mario Bros. Cara, que eu era viciado no Super Mario Bros, o clássico, né? Tipo assim, foi o primeiro jogo que me fez, assim, procurar. Eu lembro até hoje, eu vi alguém jogando, eu não me recordo se foi meu tio, se foi alguém, e na segunda fase, na Dungeon, você tem como você quebrar o teto lá, né? E ir por cima da fase, chegar nos canos e pular várias fases pra frente. É clássico desse jogo do Super Mario. Quando eu vi isso a primeira vez, eu, caraca, mano, eu tenho que descobrir mais coisas, assim. Foi o primeiro jogo que me fissurou a procurar formas diferentes de passar de fase, né? Então, primeiro jogo aí que começou na minha infância foi o Super Mario Bros. Do Nintendinho 8 bits. Ganhei do meu tio, saudoso tio. Tamo junto. Vai, Jean, aquele Mariozinho vermelho desse tamanhozinho assim na tela. Isso. Meu Deus do céu. Tinha a fase da... Na época não tinha nem o Luigi, era só o Mario Verde mesmo. Exatamente, só mudava o sprite, a cor do Mario, né? E tinha a fase... A pior fase era a fase que vinha a nuvem e ficava jogando aquele estatuzinho espetado, de espeto. Não sei se vocês lembram dessa fase, cara. Vinha uma tartaruga numa nuvem, no topo da fase, você ia andando e a nuvem... Tava atacando como se fossem as bombinhas, né? Só que era os estatuzinhos. Isso, cara, aquela fase era muito difícil. A minha pior fase de passar era aquela, cara. Ela foi foda. Saudoso. Aquilo ali que me instigou a ser gamer. À toa que eu tenho... Tu não vai dar pra ver aqui na live, mas eu tenho tatuagem de videogame no braço. Vamos você, Jean. Cita seu próximo. Olha quem fala. Tô dizendo. Vai, Jean. Então, a minha segunda colocação estava em dúvida entre Mortal Kombat e Streets of Rage, mas vou ficar com Streets of Rage. Joguinho de briga de rua, né? Antigamente a gente falava briga de rua. Onde a gente ficava. Que simplesmente não tem uma colocação melhor do que briga de rua, porque simplesmente sai andando na rua e metendo porrada nos outros. Se a pessoa, se a vida fosse assim, né? Parecia os caras, você. Toma! O cara sai da garagem e você enfia. Você quebrava a lata de lixo, vinha um frango e enchia a tua vida. Não tinha sentido nenhum. Você pegava taco de beisebol e tacava enfiava porrada no outro. Pegava a garrafa e quebrava no outro. Pegava a faquinha e tacava do nada.
Não, e você É. pegava a garrafa inteira, quebrava e usava ela. E usava ela pra quebrada. estocar. Exatamente, era um jogo sensacional pra criança. Tu chamava a Não, polícia, mas- a polícia vinha de bazuca pra bazucar os Exatamente, é. caras. Chamava especial, vinha a polícia, tacava bazuca nos bandidos. Não, Já e a pensou se Blaze fosse esse cara na vida sensacional, né? real? Blaze sensacional. Enfiando a porrada nos outros de sainha curta, topzinho, jaqueta. Sensacional, Blaze. Eu nunca consegui ver a calcinha dela, cara. Eu sempre tentava. Caraca, Quando ela dava aquele chute, né? Que ela meio que dava um chute meia-lua. Ficava tentando ver a calcinha da Blaze. era maneiro Aquela que cada Não, um tinha mas eu tenho- O especial era um meio especial. diferente, né? É. Mas eu tenho uma sad story com Street of Rage, que é o seguinte. Na época, eu não falava inglês, hoje em dia eu sou fluente em inglês e tal. Acho que foi um dos motivos pelo qual eu fiquei com muita raiva de mim mesmo e fui aprender inglês, né? Mas quando você chega na última fase, que você vai pegar o chefão e tal, você vai bater nele, ele faz umas perguntas pra você. E aí você tem que responder essas perguntas. Dependendo das perguntas que você responde, dependendo do que você responde, ele te joga lá pra baixo de novo. Tu volta acho que pra fase 6, fase 4, sei lá. E você tem que Pra antes jogar da fase do elevador. tudo de novo. Que ódio, mano. Eu jogava com meu pai esse jogo. É um jogo que me traz realmente muita nostalgia, porque era um jogo que eu jogava, tipo, a Vera com meu pai. Um dos jogos que fez eu começar aí a jogar mesmo e curtir. Apesar do Alex Kidd ser um jogo que me traz nostalgia por causa dos meus primos, mas o Alex Kidd, o Alex Kidd, eu não jogava tanto quanto o Street of Rage, porque o Street of Rage eu jogava muito com meu pai. Era, inclusive, o segundo jogo que eu ia falar, mas você já falou, agora eu escolho outro, não tem problema não. Acho melhor da próxima vez a gente combinar. Mandar antes, né? Sem problema. Uma coisa legal que vocês falaram aí dos especiais, os especiais só mudava do Player 1 e do Player 2, porque o Player 1 vinha um cara com a bazuca, jogava, o míssil caía e fazia um círculo de fogo. Aí no Player 2 vinha uma chuva assim de pá, 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 nos especiais. Pra mim mudava de acordo com o personagem. Eu também, como eu sempre lembrava jogava com a Blaze, meu pai jogava com o Adam, que acho que era o negão, Era isso. que era Adam. Então eu sempre achava amarela. eu sempre achava que era de tipo, do Adam pra Blaze e não do P1 pro P2, mas obrigada por explicar isso aí, ó. Pô, mas era muito legal, cara, esse gênero. E era muito popular, né, de briga de rua na época. Tinha vários jogos com essa temática, briga de rua. Sim, Tinha, sim. na época tinha. E, pô, já pensou? Tu tá brigando na rua, chama a polícia, ela vem, tá com tiro de bazuca e tá sucesso. Tá tranquilo. Certo. Problema resolvido. Se tiver com friendly A fire polícia tá aí ativado, pra isso, fodeu. pra dar tiro de bazuca. Pois é. Mata você e os caras que estavam te batendo. Né? Não sei como é que isso aí não acontecia. Vai, Júlio. Mas é jogo. Então, já que ele falou de Street of Rage, eu ia falar de Street of Rage, né? A gente troca. E eu vou falar então de Sonic. Tanto um quanto dois. Porque. Agora você pegou o meu que eu ia falar. E você pegou o meu também. Problema de vocês! Problema de vocês! Eu ia falar do primeiro. Então, tanto um quanto dois. O 1 eu tinha no Mega Drive mesmo, que tava na memória lá, veio nele. E o 2 a gente comprou a fita, inclusive eu tenho a fita até hoje. Deve estar lá no computador com meu irmão, só que eu não posso pegar, né? Porque estou coronavirusada, então eu não posso sair parte. Mas... é a vida. Mas assim, é um videogame que eu tenho as coisas até hoje, porque eu realmente gostava muito. Foi um negócio que ficou assim, um carinho eterno. Mas o Sonic foi um jogo assim que me marcou bastante por causa dessas coisas, tipo o Santiago falou. Você tem muita coisa na fase que você não sabe, conforme você cresce, você vai descobrindo coisas e você quer rejogar o jogo pra você fazer aquela parada que você descobriu. E você começa a querer descobrir mais e mais coisas, e mais coisas, mais segredos de jogo. Quando eu jogava criança, era aquela coisa de ir direto até o final da fase, né? Tipo,
é só tentar ir mais rápido possível, morrendo o menos possível e acabar o jogo. Quando você vai ficando um pouco mais velho, que você vai entendendo o jogo, e aí você entende que tem as esmeraldas do caos pra pegar, tem pontuação que você faz, que você precisa pegar mais vidas, aí o bagulho fica doido. Aí o jogo vira jogo, entendeu? Mas o Sonic 2 foi um jogo assim que eu me estressava muito, porque a segunda fase, que é a fase lá dos tubos, você entrava no tubo, saía no outro, mano, eu vivia me perdendo naquilo, não conseguia chegar no final da fase. A fase 3 daquele negócio, eu vivia me perdendo. Aí eu ficava, sei lá, uns 15 minutos na fase, rodando pra lá e pra cá, e não achava o final da fase. Aí quando eu achava o final da fase, aí eu ia pra outra fase, que era a fase da água, se eu não me engano. E aí... aí não, só não ia mais. Fase de água, né? Todo mundo odeia fase de água. Não, essa fase já tinha parte de água, mas depois tinha umas outras fases que tinha água também. Era horrível. Essa do tubo tinha água também. Mas... sei lá, cara. Que ficar pegando a bolinha. E começar a tocar. Nossa, que música desesperadora. Uma coisa legal dos Sonics, que, já que a Julie roubou o meu próximo jogo, eu vou falar também. Ladrão! O nosso, né? Ela se vingou de mim e ainda levou o teu. Eu joguei primeiro um, né, que era realmente que vinha no cartucho do videogame, e depois a gente comprou a fita do 2, as fitas vinham igual fita de videocassete, numa capa fita cassete. Né? Era grandão. E uma coisa que eu fui descobrir depois era o código para fazer o Super Sonic no Sonic 2, né, que você tinha o Tails, inclusive, isso é um detalhe legal, não sei se vocês sabiam. Você pode jogar com 2 pessoas ao mesmo tempo. Se a outra pessoa pegar o controle 2, ele controla o Tails, mesmo assim, não botando pra 2 jogar, entendeu? Aí você sempre dava pro seu irmãozinho ficar com o Tails, porque o Tails era imortal. Ele podia cair nos buracos, podia, né? Ele fazia qualquer coisa, daqui a pouco volta o Tails voando assim, ó. Voando. E tinha um código pra você ativar o Super Sonic, né? Quando eu descobri isso, eu lembro até hoje, o número era 1965917. Você tinha que ouvir as músicas no som de teste, aí você ouvia um som de esmeralda. Aí você segurava Start e segurava ABC, apertava Start, e você ia para um outro som de teste, aí você botava 4126, aí você era o código de todas as esmeraldas do caos. Aí quando você jogava o jogo normal, você pegava 50 moedas e pulava, mano, tu virava o Sonic Super Saiyajin, mano. Caraca! É o Super Saiyajin Sonic, mano, ficava doido. E ele ia voando assim, foda, tava mano. no hype do Dragon Ball, né? Porra, mano, é do Dragon Ball, cara. Eu jogava muito o Sonic 2 por causa do meu primo. Ele sempre me botava como Tails. E ele sempre me botava pra baixar a ponte. Porque se você errasse o pulo, tu caía nos espinhos. Então ele me usava como cobaia pra baixar as pontes. Que ódio! Eu não podia jogar de Sonic, eu só podia jogar de Tails. Que ódio! Fazia isso com a minha irmã. Que maldade. Mano, a sobrevivência dos mais espertos, mano. Eu jogava muito o Sonic, o primeiro Sonic. Eu não passava da fase da lava. Chegava ali na fase da lava, parava ali. A segunda fase? Sei lá, cara, era muito novinho. Aí depois... E o legal é que nessa fase tem um easter egg da carinha do Mario lá no fundo, né? As construções, e nas construções tem a cara do Mario, assim. Isso eu nunca vi, não. Vou ter que procurar. Tem. Pode procurar que tu vai ver. Easter egg Mario no Sonic 1. Tu vai ver. Cara, é muito louco. Eu fui descobrir isso depois de velho também. Nunca tinha reparado, não. Falar que não iria existir Sonic sem o Mario, né? Porque o Sonic foi feito pra competir, né? Sega seu rival. Pra ser o rival do Mario.
Porque Inclusive- o Alex Kidd não tinha peso, né? Era um mascote que não. não tinha muito peso. Inclusive, os comerciais de videogame na época era bem agressivo, né? Igual hoje que tem que ser todo mundo amiguinho. É até Tem engraçado hoje em dia. O pessoal ia na frente da outra empresa e ficava zoando os funcionários, botava a foto do mascote do outro cara apanhando pro mascote de uma da outra. Cruzes. Pô, era louco, Era cara. maneiro que eu tenho um livro aqui, né? Que é A Guerra do Console, que conta, né, todo o processo de criação do Sonic e tal. Ele é um livro que mostra pelos olhos da SEGA, né? Como foi essa imagem. Aí eles, tipo assim, olhavam o Mario e falavam, como que a gente vai destacar o Sonic pra competir com o Mario? A gente olha pro Mario e vai, um encanador com cara de corno. A gente vai botar o Sonic, que é um cara de moleque de tênis, descolado, pá. Foi assim, mais ou menos assim. Eu acho incrível Aí. que o Sonic não era pra ser um porco-espinho. No começo ele era um coelho. Lembram disso? Nos primeiros rabiscos. Não sabiam disso, não? É? Eu lembro que Não. o primeiro rabisco dele era bizarrinho, que era um tipo, tinha uns dentes pontudos, o olho meio vermelho. Ele fazia parte de uma banda de rock, tinha uma namorada. Eu lembro que o primeiro desenho do Sonic foi esse, assim, o primeiro esboço. Era o esboço muito bizarro. Parecia tipo um roqueiro, punk. Depois passou pra ser uma espécie de um coelho. Depois é que virou o porco-espinho azul que todo mundo conhece e ama. É muito bizarro. Depois podem ver na internet e pesquisar que tem os desenhos, os esboços. É muito bizarro o começo do Sonic, até ser criado. Já aproveita e já manda o seu, Sossô. Qual o seu próximo jogo aí? O meu próximo jogo é um clássico brasileiro. Mônica no Castelo do Dragão. Eita, já Meu Deus. Eu Detalhe. nunca ouvi falar desse jogo. Nunca, Eu Thiago? Nunca? Sério? Caraca. Nossa. Não. E detalhe, eu nunca é um- consegui zerar. Ele é um Metroidvania, né? É o Metroidvania. Eu nunca consegui zerar esse jogo. Pra Jesus. vocês terem uma ideia. Mas Essa Era de daí qual- pegou qual pesado. esse jogo é maravilhoso, gente. Thiago, Pô, conhece esse gênero Metroidvania? Não, eu conheço o Metroidvania, pô. Eu Não, conheço, mas eu... Uma Mônica, cara. Caralho, mano. da que Turma da loucura. Mônica. Que você tem que lutar contra o Capitão absurdo. Feio. Meu Deus. Ai, que loucura. Ai, que absurdo. Eu nunca ouvi falar Meu disso. Deus. Não, cara, esse jogo é famoso, é sério. Eu nunca Caraca, mano. Era de que plataforma isso, cara? A plataforma dele era a Sega Master System. Ah, não Foi tive Master- feito, se eu não me engano, o ano que ele foi feito foi no ano de 91 pela Tectoy, pela empresa Tectoy, mas o jogo também como é que se diz? Eu acho que foi o único jogo lançado oficialmente da Turma da Mônica, não foi? Mônica no Castelo do Dragão? Teve um pra computador que eu joguei uma vez, mas não era esse, não. Sim, teve um que era uma cópia, era a Turma da Mônica na Terra dos Monstros. Ele meio que foi uma versão modificada do Wonder Boy. Eu joguei tão pouco, porque Mônica, pra mim, nunca me encheu os olhos. Eu ganhei também o jogo. nunca fui. Eu lembro só que a Também Mônica nunca ficava fui muito- assim, lá, 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 Terceiro, lá, lembra lá. de Turma da Caralho, Mônica? meu irmão, que porra é essa? Acho que vão não pode falar terceiro? palavrão na Twitch, né? Pode? Eu não sei, cara. Passa batida, passa batida. Mas assim, Ai. eu nunca curti muito Mônica. Eu nunca fui muito eu. fã de Mônica. Cresci lendo gibi. Então, Tipo, foi até meu pai porque eu acho que se eu for parar pra analisar, eu era parecidinha com a Mônica quando era pequenininha. Porque eu era baixinha, gordinha, de cabelo curtinho. era então- dentuça também? Não, né? Então, teve uma época que eu era, né? Porque acho que toda criança passa por essa época de ser meio dentuça, porque os dentes de leite começam a cair, os definitivos começam a crescer, e você fica sempre com um dentão aqui na frente e o resto dos dentes menorzinho. Mas assim, dentuça eu não sou. Mas, sei lá, se for parar pra pegar umas fotos minhas dessa época, eu acho que era bem Mônica. Eu devia ter trauma, não lembro, mas sei lá. Eu tenho nostalgia com a Mônica porque meu pai queria me incentivar a ler, aí ele comprava os gibis da Turma da Mônica. A minha mãe comprava tio Patinhos pra mim, pelo menos, né? Também É, tinha esse patinho.
Eu tinha os da Disney. E eu tinha uma revista da Disney, que eu não sei se vocês lembram, mas aproveitando que é nostalgia, a Disney Explora. Não sei se vocês lembram dessa revista. Que vinha com um álbum de figurinha do Vida de Inseto, e depois eles, todo mês, eles lançavam a revista com os negocinhos de figurinha. Eu lembro. E, tipo, eu tinha 500 milhões dessa revista. Até não muito tempo atrás. Depois eles lançaram uma outra revista também, que ficou bem famosa, que aí eu já não tive mais, que vinha com uns brinquedinhos também dentro de uns saquinhos plásticos. Mas enfim, a que eu tive foi a Disney Explora, que muito velha e contava muita coisa sobre a Disney. Então, e tinha muito quadrinho da Disney lá. Inclusive, eu conheci o It por causa da Disney Explorer. It, o palhaço? Não, o It. Não. Ah, tá. Você falar o It, o palhaço assassino. Caraca, como que ele tava na Disney, mano? Não, o It. As bruxinhas e tal, que era rival da Swing. Então, eu conheci lá na Disney Explorer. Falando em álbum de figurinhas, né? Quem nunca teve aqueles álbuns de figurinha do Chiclete Splock de Dragon Ball GT? Caraca, mano. Eu tive de Pokémon. De Pokémon. Quem é que nunca colecionou o Bakugans da revista Recreio? Isso, era a revista Recreio, que veio depois de Disney Explorer. Cara, era cada brindezinho que a gente pegava na revista Recreio. Pô, era maravilhoso. Mas são essas revistas que quando você colecionava uma certa parte do álbum, você tinha um prêmio pra ganhar. Era isso? Sim, tinha televisão. Quem ganhando um liquidificador? Tinha lá, liquidificador. Se você juntava, você ganha um liquidificador. E ninguém nunca completava. Todo mundo ganhava melhores. Exatamente. Ai. Então deixa eu já mandar o meu jogo, né? Já que eu fui furtado no bloco anterior. Né? Ladrão! Assalto desde presa. Foi assalto à mão armada. Eu vou mandar um também que é da mesma levada, que o Jean puxou, só que o meu, em vez de ser o Street of Rage, foi o Golden Axe. Eu me amarrava no Golden Axe. Esse eu passei na final quando eu joguei, né? Na época, quando eu era criança. Porra, eu zerei com gosto várias e várias vezes. Eu sempre gostava de jogar com a Bárbara. Porque a Bárbara, ela tinha as porradas, dava menos dano, né? Mas ela ia acumulando os potinhos de magia. E a última magia dela era um dragão que vinha, cuspia fogo, mano. Eu me amarrava em usar o dragão. Eu gostava de jogar com a Bárbara e eu jogava com o anãozinho também, que tinha o machado. Pô, era muito bom. É maneiro que ele batia com o machado, aí batia com a ponta assim de baixo do machado e depois dava uma joelhada. Sim. Ele fazia isso. Dava um chute pra trás. Eu jogava com ele direto, só jogava com ele, com o anãozinho. E a investida dele, ele vinha correndo com o chifre assim, ó, parecia um ariete, dava uma chifrada no cara assim. Ele vinha com o ombro, bom, cara. Ele dava tipo um... Ele pulava e fazia assim, e coisava o ombro assim. Não, cara, com o ombro era o Bárbaro. Era o Bárbaro. Era o Bárbaro, ele o de vinha azul. correndo e dava um bravo. Era o azul. O anãozinho, ele vinha com o machado assim e dava com o machado. Não, cara, quando você dava 2 toques pra frente, ele corria. Quando você apertava de bater, ele dava uma chifrada assim pra frente, assim, ó. Mas ele tinha um ataque que ele vinha com o machado e batia por cima também. Acho Vocês jogaram quando os você pulava. Eu já joguei são 3, se eu não me engano, são 3 Golden Axe. Sim, eu joguei um no Mega e os outros 2 eu joguei em emulador depois de muito tempo. Uhum. Eu acho que eu só joguei o terceiro e mesmo assim foi naquelas máquinas que tinham quando a gente ia em festa de aniversário. Que tinha aquelas máquinas com vários jogos. Eu acho que eu joguei o terceiro numa dessas máquinas junto com o jogo das Tartarugas Ninjas. O legal do Ninja, inclusive, também era muito legal. Era mesmo. Isso! O legal do Golden Axe é que esse golpe que você falou, que ele vinha com o machado assim, tinha quando você pulava e batia com o machado. E se você apertasse o de pular e o de bater ao mesmo tempo, ele dava um rolamento pra frente e dava machadada. Pá! Eu acho que era esse. Isso. Com os outros, eles giravam a espada assim, e bum, davam uma porrada ao contrário da onde eles estavam. Tipo assim, se ele tava virado pra cá, ele girava e batia pro outro lado.
Eu não lembrava disso. Agora que eu tô começando a me lembrar. Eu joguei muito isso. E tinha os chefes que eles eram uns gordões, assim, que vinham com as marretas. Eles davam marretada na gente, assim. E a gente pegava as montarias, né? Que tinham... Era muito Tinha Tinha legal. uns dinossaurinhos. Era muito Os legal. É tipo uns dinossauros. Tinha um que tinha um Tinha um rabo, que né? dava Tu dava... exatamente, dava uma rabada nos caras. A minha montaria. Eu ficava muito triste quando eu perdia a montaria. Ele saía correndo, né? Ele Ó, saía volta aqui, filha da correndo. A montaria que eu. ficava parado um tempinho no chão, É. aí só podia pular de novo. Mas se ele caísse de novo, aí ele corria. Metia o pé, falei, desgraçado. A montaria que eu mais- É que ele viu o que o Mário fazia e ficava, né, assustado, metia logo o pé. Exatamente. O Mario fazia com Yoshi. É. Eu não queria dar uma de Yoshi. Eu Eu falei, acho que é vou meter o melhor- pé daqui, maluco. Na minha opinião, a melhor montaria era aquele dragãozinho vermelho. Aquele lagarto vermelho. Na minha opinião, o melhorzinho era aquele vermelho. E o pior era um frango depilado horroroso de cor amarelo. Era Aquela esse que montaria dava era rabada. horrível. Aquela montaria era horrível, gente. Pelo amor de Deus. Eu gostava dele. Eu gostava também, dava uma rabada e uma bicada, né? Isso. Eu gostava do vermelho. Ele lançava lança-chamas. Eu acho que ele e o azul lançavam O lança-chamas, azul não era? também. É, Não, o azul azul também. era uma bola de fogo. Era uma bola Acho de que a fogo. bola- Uma Não, bolinha de fogo assim pra baixo, não era? não. Bola de Isso. fogo eu acho que era o vermelho. Eu acho que o Isso. azul é que lançava lança-chamas. Isso aí. Só que o que lançava lança. Algum deles era pra baixo, o outro era pra frente. Isso. Que, tipo, lançava pra frente. O azul era só perto de você, o vermelho pegava a tela toda e ia atravessando. Isso, Assim. exatamente. Pode puxar o seu próximo, Jean. Já é o terceiro, já, né? É, o terceiro. Já. Já. Terceiro. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, vai ser Mortal Kombat. Né? Ultimate, né? Que é o terceiro. Era um dos jogos que já tinha. Nasci já tinha Mortal Kombat. E o interessante é que a versão do Mega. Então, a interessante que a versão do Mega, do Super Nintendo, a do Mega tinha sangue. Era isso que destacava. Isso. E era legal que quando tu mandava o Brutality, vinha uma porra, estourava o cara, saía uma porrada de osso, tinha uns 3 fêmur, o cara não tem um ser humano com 3 fêmur, tá ligado? Mas tinha lá uns 3 fêmur no chão, tinha osso que tinha vários ossos repetidos assim que o ser humano não tem. Aquela quantidade ali, mas era isso. Alguém ligava pra isso? Ninguém. Não. Só queria saber de osso e sangue. Exatamente. Ninguém. Eu fui prestar atenção nisso depois de velho, pô, que eu fui vendo os vídeos assim, de curiosidade, aí mostrava lá, eu falei, caralho, 3 Mas fêmur? tem um porém, era qual Mortal Kombat que você jogava mais? Eu, por exemplo, foi o Ultimate Mortal Kombat 3, do Mega Drive. O meu era esse, Ultimate Mortal Kombat 3. O 1 e o 2 eu joguei emprestado, mas não joguei muito, entendeu? Eu jogava mais o 3. E eu gostava de jogar com Sub-Zero, sempre era o Sub-Zero. Sub-Zero. Eu escolhi o Sub-Zero. Choose your destiny. Fight! Sub-Zero. Eu escolhi o Sub-Zero. Sub-Zero wins. Desculpa, Mandava gente, não um gelo resisti. Eu adorava atacar um Get Over Here. Amava. Também. Congelava o chão, o cara ficava escorregando. Aí era muito legal. Eu já gostava de jogar com Cyrax, quando ele jogava a teia, ficava... Os caras faziam um negócio, aí a teia vinha de volta pra ele assim. Eu gostava de jogar também com o Cabal, mas o Cabal não era tanto assim, e o Rain, que o Rain ele fazia assim e o raio batia no cara lá do outro lado da tela. Nossa. Eu vou ser sincera, eu adorava jogar com a Kitana porque ela enfiava aquele leque na cabeça dos outros e arrancava a cabeça dos outros fora. E eu gostava muito da Sindel também, por causa do ataque à distância dela com o cabelo, que ela atacava o cabelo, puxava o cara, tacava o cara lá pro outro lado. Adorava aquilo, meu Deus do céu. Era muito empoderamento feminino, né? Minha mãe, Apesar de... comigo, só jogava de Sindel.
apesar dos pesares, né, do jogo ser bem sexualizado, assim, nessa parte feminina naquela época, porque, meu Deus, mas era bem legal, tipo, as mulheres do jogo também tinham uns ataques bem da hora. Eu só jogava de Sub-Zero. Cara, o Sub-Zero congelava o oponente no ar. Sabe o que é? Exatamente. Você tá pulando, você Ele congelava. congelava o tempo também, né? O cara ficava parado no ar. Apelão. Sub-Zero era apelão. E quando a gente recebia aquele Finish Rim, quem nunca pausava o jogo, pegava um pedaço de papel pra fazer os comandos pra poder dar o Fatality. Eu tinha um pôster que eu comprei na banca de jornal, que vinha com todos eles. Com todos combos e eles. tudo. Exatamente. Se você conseguisse fazer o Fatality, né? Eu lembro que o Sub-Zero você fazia o clone de gelo também, né? Se o cara Sim. atacasse o clone, ficava congelado. O legal é que quando você ia nos outros modos de jogo, tinha um modo campeonato, né? Que você podia jogar com até 8 bonecos. Aí quando o que ganhasse o campeonato, você tinha lá embaixo várias opções de prêmios. Uma das opções era Supreme Demonstration. Ele mostrava todos os fatalities, tudo que podia fazer nas finalizações do jogo. Aí o que eu fazia? Eu queria ficar vendo, eu não sabia fazer, né? Aí eu botava o campeonato e jogava sozinho, ia matando o Player 2 sozinho, sem ninguém mexer, pra poder ir lá e colocar a Supreme Demonstration pra ver todos os fatalities e tal. Esperto. Danado! Qual era o Danado. fatality que vocês mais gostavam do Mortal Kombat? Eu gostava do Scorpion, que ele queimava o cara, tirava a máscara e queimava o cara. Eu achava bem legal esse fatality. Então, eu gostava desse da Kitana, que ela pegava, arrancava a cabeça assim, só que vinha, tipo, todos os ossos juntos com a cabeça do carinha. Sabe, que ela enfiava o negócio, quando puxava, vinha, não sei como que vinha, mas vinha, tipo, saía tipo roupinha. E tacava o cara pra longe. O Fatality favorito meu? Eu não sei, eu gostava de todos. Não tem como eu escolher assim um, mas eu acho... Não sei, eu gosto de todos os Fatalities, não tem como. Mas eu acho que talvez o meu Fatality favorito fosse o Babality. Eu acho que se chamava Babality. Que transformava em criança? Eu acho que era o Babality. Era muito engraçado. Era engraçadinho isso aí. Pra mim, o meu preferido era o da Sônia. Porque ela vinha andando no cara, ia lá, dava um beijo no cara, aí a cabeça do cara ia enchendo, ia subindo igual um balão e explodia lá em cima, e caiu os ossos do cara. E o do Jax, que o Jax ficava com um pé gigante e pisava no cara assim, pá! É interessante que eu vi a entrevista com o Ed Boon, como é que é a criação dos Fatality. Ele fala que junta todo mundo na sala, tem um quadro, né? Aí cada um fica dando uma ideia louca. A pessoa faz isso aqui, é bando de... Ele fala exatamente assim, que é um monte de retardado dando várias ideias loucas na sala, no quadro. Melhor do que isso, só dois isso, né? Eu gosto mais daqueles que, tipo, Friendship, Babality, Animality. Eu adorava os Animality. Eu gosto dos mais fofinhos aos que você mais põe... Aos de zoeira, né? Aos mais zoeiros. Eu preferi os mais zoeiros do que os sangrentos. Até hoje, porque eu acho tão fofo Animality, Babality, Friendship. É muito maneiro. Você morre de rir com esses. Não tem como não rir. Você tá humilhando o oponente. Qual é o seu próximo jogo, Julie? Então, meu próximo jogo e, assim, o último, né? No caso, o primeiro, o que me chama mais atenção até hoje. Então, é um jogo que não é tão antigo assim. Ele é um jogo de 2000 e alguma coisa. Acho que é 2011. E é um jogo de Nintendo Wii. Então, realmente não é um jogo tão antigo. Que é o Zelda Skyward Sword. E assim, as pessoas não dão nada por esse jogo, mas eu achava um jogo muito da hora. Eu nem vou falar dos Pokémons que eu joguei, que são mais antigos, porque Pokémon é muito Pokémon, não dá pra eu escolher um Pokémon
E Cara, a maioria dos igual Pokémon que eu joguei foram os hoje, antigos. ainda não joguei esse Zelda. Eu tenho um Wii aqui. É igual eu não vou falar dos Guitar Heroes que eu joguei também, que eu adorava, mas são 500 Guitar Heroes e também não rola. Não tem como você falar de um. Anime Hero. Desculpa, rosa aí. o melhor Guitar Hero vai ser sempre aquele que a gente comprava no camelô. Anime Hero. Esses daí. Eu tinha até o 3. Mas o Skyward Sword eu acho bonitinho, eu acho ele fofo, ele tem uma história bonita e é o início de tudo. Então, pra quem curte Zelda e curte a história, é uma maneira legal de você introduzir o mundo de Zelda pra alguém, porque ele é basicamente o início da história. E ele é um jogo leve, com uma história super leve, com uma trama bem tranquila, apesar de não ser um jogo tão fácil de jogar, porque o Wii U e o Wii tem aquela parada de movimentação do controle. Então ele não é tão simples de jogar, porque você tem que ficar fazendo os movimentos com o controle, tipo frente e trás, tem o pássaro que voa, enfim. Tem umas paradas de jogabilidade que são um pouquinho chatas. Um acessório, né? Tem que ter um nunchuck, que é o outro negócio que com um você bate e com o outro você defende. Uhum. Mas, assim, é um jogo que ele é muito fofo, ele é muito bonitinho. Diferente de alguns outros Zeldas, tipo o Twilight Princess, que é um jogo mais sombrio, né, de Zelda, o Skyward Sword, ele é muito fofo. E eu acho bonitinho a primeira vista, né, o primeiro contato de Link, Zelda e Ganondorf. Quando você jogou ele, você já era fluente em inglês? Já. Ah, então foi bem mais fácil, né? O que eu mais lembro desse jogo era o Girahim, eu acho que é esse o nome dele, um dos vilões, o Girahim. Meu Deus, aquele bichinho, não sei se eu posso falar. Ele é um vilão praticamente homossexual, de língua comprida, que tipo, a gente olha as coisas que ele faz com o Link no jogo e a gente fala, como é que permitiram fazer isso dentro ele do fizesse jogo? isso. Não, e desculpa o termo, mas ele é muito FDP, né? Pra não falar o palavrão, porque, mano, ele tá aqui, daqui a pouco ele tá aqui. Aí ele chega pertinho de você, fala uma merda e, tipo, vai embora. Aí tu fica, tipo, desgraçado, volta aqui. Aí tu sai correndo atrás dele, aí daqui a pouco ele fala uma merdinha e cada áudio que ele fala, tu fica assim, tipo, mano, por quê que estão deixando ele falar isso? Não! Ele é tipo um Hisoka da vida, sabe? A gente se pergunta como é que foi pra um jogo de crianças isso, porra! O Link não é criança, né? Já pensou se o Link fosse criança nesse jogo? Igual no Então, no Skyward Sword ele é um adolescente, ele também não tem... Ele é um adolescente, ele não é velho. Ele deve ter o quê? Uns 15 anos? 14, 15 anos? É, por aí. O Skyward Sword, ele é novinho. Mas eu acho que foi um jogo muito bonitinho, que foi muito injustiçado. As pessoas não curtiram tanto quanto outros jogos da saga. É, mas assim, tem muita gente que hoje em dia, até hoje, nunca nem viu, nunca nem jogou. E tem uma coisa que eu acho muito linda nesse jogo, que é quando você conhece a Impa. Que, cara, é uma cena muito fofa, porque você conhece a Impa velhinha e você nem sabe que é a Impa. E aí, apesar do jogo ser, tipo, passado, né? Ele ainda volta mais ainda no passado e mostra a Impa nova. E aí, quando mostra a Impa nova, ela conta toda a história do Sheikah pro Link. Eu acho muito, muito fofo. Muito fofo. A história do jogo é muito, muito fofa. Mas vem cá, eu quero saber por que quando você falou Zelda, os Skyward Sword, o Santiago fez o polegarzinho pra baixo aí. Tu não gosta de Santiago? Deve ser por causa da mecânica. Será? Não, eu vou ser sincero. Eu nunca joguei um Zelda. Nunca joguei. Como assim, cara? Como assim, cara? Que ser humano é você? Eu tive... O único console da Nintendo que eu tive foi o Super Nintendo. E eu não tive Zelda. Na época nenhum dos meus amigos jogavam Zelda, pelo menos não falavam que jogava. Então, eu gosto só do tema, que é legal, o tema do Zelda. Mas de resto, cara, eu não posso opinar. Eu tô igual a Glória Pires, eu não posso opinar. Nem teve curiosidade de baixar aquele famoso emulador, né? Nada, não. Não encheu meus olhos, não. Gente, meu Deus. Você precisa escutar aquela musiquinha enquanto joga. Tururu, tururu, tururu.
Pra mim, vocês estão falando outra língua que eu nunca nem ouvi essa música. Vai ter que botar a musiquinha pra gente escutar, vai ter. E você, Sossô, qual é o seu último jogo? Ah, o meu é do PlayStation 2, Okami. Eu era simplesmente, até hoje, sou apaixonada pelo jogo Okami. Tanto que eu tenho ele pro PlayStation 2, pro PlayStation 3, pro PlayStation 4 e pro Switch. Meu Ele tem Deus. digital pro Wii também, compra pro Wii também. Eu simplesmente Vamos também amo logo. o jogo Okami. E até hoje tenho esperança que vão lançar um Okami 2. Cara, esse jogo é lindo. Eu joguei também no Play 2, ele é lindo até É hoje. muito lindo. Eu tava a música. querendo comprar ele pra PC, porque saiu na promoção. Eu tenho ele também pra PC em HD. Eu tenho ele. Esse vale a pena. É um jogo muito lindo. Ele é um jogo, com o gráfico dele, o estilo de gráfico dele, é como se fosse uma pintura, né? É, uma pintura É antiga como se fosse japonesa. Até que tem a habilidade, é a Deus, né? Que vem com um pincel. Tu aperta um botão tu aperta algum botão lá no controle e aí vem um quadro, tipo um quadro, né? Vum, aí tu vai mudando o pincel. Tipo, você precisa atravessar um certo lugar. Aí tu vem com um pincel e desenha e faz um risco formando uma ponte. Ponte. Aí vai, desenha, aí surge uma ponte, assim. Aí tem certos lugares que você desenha uma bomba, aí aparece uma bomba assim, explode pra você atravessar os obstáculos. Era muito legal esse jogo. E quando tu vai andando com o Okami, a vegetação vai subindo, né? Vai, né? Como se ele fosse trazendo vegetação pro lugar. É muito lindo esse jogo. Sem falar que um do meu ataque favorito não é nem ataque, é você andando pelo mapa, revitalizando as flores de cerezeira com o ataque Bloom. Você fazia um círculo nas árvores, aí fazia as flores. Aí a árvore voltava à vida. Eu não sei se você lembra, Sossô, de um samurai que ele se achava que cortava as coisas, mas era você. O Suzano. O Susano. O nome dele era Susano, era muito engraçado. Ele achava que cortava as coisas, mas na verdade era você com um pincel. Era você cortando. E cortava. Aí ele se achava o cara que era, né? Era muito bom. A única coisa que eu não sou muito fã do Okami é você enfrentar Yamata no Urushi 3 vezes. Ô, raiva que eu tinha daquele bicho. Putz, grila. Eu não joguei esse jogo, mas pelo que vocês estão falando. Nem eu. Ele tenho muita vontade de jogar. Ele é bem focado na mitologia, né? Porque só nesse pedacinho que vocês citaram aí, vocês já falaram de 2 deuses, que é o Susanoo, que é o deus, se não me engano, das tempestades, ou do céu, na mitologia, e a Yamata no Orochi, que é um dragão de 9 cabeças, que é muito famoso na mitologia japonesa também. 8 cabeças. Diversas referências, tanto tem a Amaterasu, né? Também tem. Tem a Amaterasu. Maneiro, na verdade, maneiro. você... E ele meio hack and slash, né? O estilo de jogo dele. Porque ele sai tipo um chicote das costas do Okami, que é um... né? Eu não lembro direito o que é aquilo ali nas costas dele. São como se fosse adamais, eu acho que se chama adamais, que são pedras com poder, né, de cortar o mal. Uhum. Aí você tem vários tipos que você pode fazer, né, juntar 2 armas, você pode ir com uma espada e um adamar, você pode... rosário, lembrei, é um rosário, que você pode atacar de longa distância. Tem também espada. Tem... Eu lembro que ele tinha um sidekick, né? Que ficava seguindo ele, que era tipo uma pulguinha. Ele não é uma pulguinha. Ele não é a pulguinha. Ele é um... Como é que eu posso dizer? Eu lembro que tinha uma parte que ele tem uma mulher que aparece com uns peitão, ele ficava Bust Baby, Bust Baby. Ele era Meu Deus. Essa parte você lembra bem, né, Gia? Eu lembro. Coisa. E se você notar bem, olha, eu fiz umas 4 ou 5 jogatinas só pra na última jogatina descobrir que esse insetezinho bonitinho que se chama Isum, que é que tá contando a história. As vozes dos personagens, não existe voz de personagem. Eles falam, é muito interessante isso, os personagens não têm vozes.
Então, Santiago, essa Inclusive, habilidade dos peitos, inclusive, tem uma habilidade do Okami que é um vento, né? Você faz um risco assim, um desenho formando um vento, aí passa um vento no jogo. E quando você faz isso nessa garota, os peitos dela ficam balançando. É, o peito balança. Aí, ô, Japão! Meu Deus do Fica céu. fazendo evento meia hora no Na Okami. Tinha que, Na Sakuya, a mesma tinha que coisa. ter. Mas não era nada, porque o estilo de desenho do jogo é tipo. Mas você sabia que era um peito aquilo. Julie, você não tem ideia. Logo no começo do jogo, você já vê que o Isum, que é um insetezinho, que na verdade é como se fosse uma fadinha, mas sem asa, ele é um insetezinho, já começa logo no meio do jogo saindo dos peitos de Sakuya. Sem Ué, sacanagem. gente. Exatamente. Que jogo é o Okami, esse, mano? ele é um cachorro, ele Preciso jogar esse jogo. ele vê a Sakuya, ele meio que fica, né, meio Dentro da roupa Sim. dele. o cachorro, né, o Okami, ele fica meio que excitado, não sei, ele fica meio, né? What the fuck, mano? É por isso. Mano, Mano, que jogo é esse, cara? Tem que jogar pra Não, ver, é muito mas engraçado. essas coisas, o Parece tão inocente, não tão sério, tão... a gente começou Aí falando você para e analisa e tipo... E cada poder é referente a um horóscopo chinês. Que no jogo do cachorro tem a mulher peituda e o cachorro fica excitado, mano. Não, eu lembro que a habilidade do Okami, quando você lutava com o cara, ele dava uma mijada, né, no inimigo. É. Ele Meu levantava Deus. a perninha. Ou ele dançava Então, com vaca, não sei o quê. Tan. A parte dele com o Waka é muito engraçado, mamma mia. Então, e outro detalhe que eu queria lembrar é que no jogo Marvel vs Capcom 3 tem o Okami pra você jogar com ele. Sim, sim. Não sei se vocês já viram, é maneiro jogar com ele. Ele é baixinho, então fica difícil de acertar ele. É um personagem maneiro de jogar no Marvel vs Capcom. De lá que eu conheci. Mas ele tem o golpe da mijada no Marvel vs Capcom? Sei, cara. Eu não me lembro, na verdade. Ah, pode ser que Meu tenha. Deus. Vai que... Meu Deus. Pra fechar, vou falar meu último jogo, que é o jogo da minha vida. Eu joguei por muito tempo. E a história dele é braba, que é o Final Fantasy XII. De PlayStation 2. Joguei muito. Clássico. Eu tenho até uma história relacionada com esse jogo. Final Fantasy XII. Foi o Final Fantasy XII que me incentivou a aprender inglês. Porque Final Fantasy é 500 milhões de diálogos. E você tentando saber o que os caras estão falando. E eu tinha um dicionáriozinho de inglês e ficava e tentava. E a partir daí eu não, tem que aprender. Chegou a derrotar Aí. o Yasmat? Sabe quem é? Não Claro. lembro. Yasmat. Fiquei umas 3 horas pra matar o Yasmat lá no Coliseu. Porra. Eu lembro que eu levou 3 dias pra eu derrotar o Yasmat, porque o bicho tinha tanto HP, que o jogo até te dava opção pra você sair dali e salvar. Eu não sei se você lembra disso, Santiago. Eu não lembro, eu fui porrando direto. Então, tu batia nele e voltava pra salvar. Depois tu voltava lá, sendo que o HP dele subia só um pouquinho, entendeu? Quando tu dava load. Eu pegava os equipamentos Genji, né? Que você pegava lá com... Caraca, agora me falei o nome do cara. É um cara famoso que fica roubando armadura. Tem até no One Piece agora. Aquele que fica na tô ponte. querendo lembrar. Ah, Qual é, sim. que é o nome do cara que defende a ponte e pega a Shusui do Zoro? Sim, tô querendo me lembrar. Eu Não nunca- vou lembrar o nome dele agora. Eu devia ter assistido One Piece hoje. Eu sabia que eu tinha que ter assistido One Piece hoje. Mas não, fui ver outra coisa. Sim, mano. Mas esse cara, ele tem uns equipamentos que você, no jogo, você só consegue roubando ele. Aí eu pegava esse equipamento, ele era maneiro, ele dava dano maneiro. E a história... Lembrei, Ringo. Não é Ringo o nome dele? Não. Não. Cara, ele é famoso, cara. Puta merda. Eu esqueci, não adianta. E a história Anyway. Anyway, a história do Final Fantasy. deixando de lado. Na verdade, todos os Final Fantasy, a história é muito bem feita, né? Mas esse em particular que eu joguei, tem tanta reviravolta, tanto plot twist,
E os especiais do jogo são muito lindos, cara. Então, porra, me Sim. prendeu, eu zerei umas 500 vezes. Mas eu não sei com você, quando você fica muito forte nele, esses especiais meio que ficam, né? Não muito essenciais, porque você já tá muito forte. É. E ele é o porque único. tinha- Então, jogo o Final Fantasy é um jogo que eu não joguei nenhum Final Fantasy, mas não é porque eu não gosto, é porque eu sempre preferi ver as pessoas jogando do que jogar. Então, assim, eu não tinha muita paciência pra ficar lá jogando, upando e tal. Então, enquanto a pessoa tava farmando, eu tava fazendo qualquer outra coisa. Quando ia acontecer alguma coisa importante no jogo, aí eu parava pra prestar atenção. É porque o Final Fantasy tem muito disso, né? Ficar farmando, é que eles chamam de Sim, grind, sim. né? levelar. E eu não tinha PlayStation, eu nunca tive PlayStation. Eu tenho o PlayStation 3 agora, que na verdade nem é meu, é do meu irmão. Mas assim, eu não tive PlayStation 1, não tive PlayStation 2. Então, eu nunca joguei Final Fantasy porque eu realmente não tinha onde jogar. E no computador eu tinha outras coisas pra jogar, então eu não ia jogar Final Fantasy. Aí eu só vi os outros jogando mesmo. E esse Final Fantasy XII, Santiago, acho que ele é o primeiro Final Fantasy que não tem, que os summons são diferentes, né? As invocações. Não tem nenhuma invocação clássica. Sim. E é o primeiro também que trouxe esses especiais que você tinha com cada personagem, né? Uhum. Que você usava e você podia ficar apertando a roletinha no R2, aí se acendesse o nome do outro, você apertava o botão e ele conseguia ir combava, emendando. Emendava. Né? O que eu mais gostava era do Baltier. Inclusive, eu pensei até em fazer o cosplay do Baltier. Do Cometa? Não, o que eu gostava era o da Onda. Ele ficava fazendo assim, tipo uns sinais assim, aí eu subiava. Aí vinha uma tsunami assim, afundava os caras. Era muito maneiro. Eu tinha uma história, porque nessa época eu não tinha o PlayStation 2, eu jogava Final Fantasy 12 na casa de um colega meu, a gente combinava, né? Pô, vamos jogar, zeramos junto, eu e ele jogando. Às vezes a gente usava uma revista, mas a revista não era pra detonado, era pra dicas, tipo, onde estava tal coisa, como pegar a melhor arma, era isso. Eu lembro que era no ensino fundamental, aí tinha uma menina que queria me conhecer, tipo, amanhã, quero te conhecer amanhã pra gente conversar, não sei o quê. E eu não fui porque eu fui pra casa do meu colega jogar Final Fantasy XII. Veja, a menina deve lembrar disso, deve ficar traumatizada. Como todo bom nerd, vamos deixar de sair com um namorado, namorada, peguete ou futuro, qualquer coisa, pra jogar. Errado não tá, né? Errado Porra, não beijar tá. na boca não dá level, mano. Então... Não dá XP. Não Meu dá. Deus. E o nome do cara é Gilgamesh, cara. Porra, dos equipamentos Caraca, higiênicos. eu ainda ia falar isso. Gilgamesh, ele coleciona as espadas, né? Se eu não me engano. Isso, ele fica com um cachorro no jogo. Ele tem as espadas clássicas do Final Fantasy com ele, nessa parte do 12. É muito foda. Você tem que ir roubando pra cada porcentagem do HP dele. Você tem uma chance de roubar esses equipamentos que só ele dá, que são os equipamentos Genji. Pô, Se eu não me engano, ele aparece umas 2 vezes pra tu enfrentar. 2 vezes. Duas numa vezes. ponte do céu. Pô, Uma coisa que eu gostava muito quando eu zerei, era o tema de encerramento, que é bonito pra caramba. Era a menina cantando. Kiss Porra, a Me música é muito Goodbye. bonita. Kiss Me Goodbye. Isso, Kiss Me Goodbye. Eu não É, sei, isso rapaz. o Jean tem cultura. Cara. Eu sei porque eu escutei essa música por muito tempo. Mas Eu essa música é também. clássica, gente. Essa música é Pô, clássica. cara, já chorei terminando o relacionamento ouvindo essa música. Meu Deus. Eu botava alto pra chorar, aí botava. O clipe é bonitinho, né? Já viu o clipe? É a menina tocando piano, com as cenas de Final Fantasy 12 passando. O clipe original não, só via o clipe que passa no jogo, né? Não, Que é a Ashe, né? Subindo o trono e tal. Então esse foi o meu último jogo aí da lista aqui, né? O nosso amigo Príncipe Belfiore tá comentando aqui, saudades PS2 Devil May Cry 3 também, é um clássico Devil May Cry 3, cara. Porra, era muito bom. É isso aí, pessoal. Tá terminando o nosso Ohio Podcast de hoje. Um tema ótimo sobre games. O primeiro episódio sobre games da Ohio Podcast. Então, se você gostou, comenta aí. Deixa o seu feedback pra gente. Quero agradecer aqui a todos os meus amigos participantes, o Jean, a Júlia e a Sossô. Podem se despedir do pessoal, fazer jabá. E eu quero lembrar você, ouvinte, de seguir o Ohio Podcast no Instagram, que é @Ohio_podcast. Lá a gente posta history da galera, os participantes, enquete e tudo mais. Então, siga a gente no Instagram, siga a gente no YouTube, que os episódios agora também estão no YouTube, também é o Ohio Podcast. E
Até a próxima. Então, amiguinhos, me sigam lá no Instagram, GC_Cloud, e comentem, deem sua opinião. Se quiserem mais, vamos aí. E é sempre bom falar de joguinhos, se a gente gosta, é um prazer falar de joguinhos. E é isso aí. Então, galerinha, assim como o meu nominho, Julie Mol, esse é o meu arroba lá no Instagram e em várias outras redes sociais. Se você procurar Julie Mol em outras redes sociais, você também me encontra, sendo ela Twitch e Twitter, qualquer outra coisa do tipo. Não esqueça de seguir, comentar, compartilhar esse podcast de hoje. Se você curtiu e se você quer mais, né, quer outros episódios a respeito de games, por que não comentar? Comenta aí no nosso negócio de comentários aí do YouTube. Aproveita que agora a gente tá no YouTube, pode comentar lá. E diz qual foi o seu jogo nostálgico, né, da sua infância, né? Porque a gente também quer saber. E aí, galera, obrigada por ter nos acompanhado até aqui, como sempre, por nos ajudar a crescer. E deixe a sua opinião, né? Já que eles falaram de todos os canais, eu não vou repetir, mas deixa aí sua opinião sobre o que talvez vocês queiram ver nos próximos podcasts. Talvez algum tema que vocês gostariam de nos ouvir falando bem ou falando mal. Deixem as opiniões pra gente saber, né, se vocês estão curtindo a gente ou não. Então, beijão pra vocês que ficaram nos assistindo. E não esqueça de nos dar um like, de curtir e nos seguir em qualquer uma das plataformas que vocês queiram, tá, galera? Tchau! Valeu, pessoal. Janet. Bye, bye! Bye, bye. Bye, bye!